Olá, olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos aqui para a gente fazer nossa retomada de conteúdo para avaliação do terceiro bimestre, que vocês vão receber aí na próxima terça-feira. E o conteúdo que vai cair são dois capítulos: capítulo 7, a Quarta República, e o 8, o Brasil sob a ditadura civil-militar. Já adianto para vocês que vai cair mais sobre o capítulo 8, que nós aprofundamos esses dias, do que sobre o capítulo 7. Mas temos que estudar os dois. E também é importante vocês observarem que a avaliação ela tem muito de interpretação daquilo que tem na prova. Então, imagens, textos, é importante fazer leitura e fazer as relações que vai estar tranquilo. Então, vamos lá começar aqui pelo capítulo 7, a Quarta República. Vamos entender de que período que nós estamos falando. Aqui já temos de 1946 a 1964. Então é o período entre duas ditaduras, que é o governo ditatorial de Getúlio Vargas até 1964, o início da ditadura militar no Brasil. Então, esse é o período. 46, 64, são 22 anos que a gente vai conversar nesse capítulo aqui. E o que aconteceu, né? Contexto socioeconômico do Brasil pós-Estado Novo. O Estado Novo foi a ditadura de Vargas, que acaba em 1945, mesmo ano que acaba a Segunda Guerra Mundial. E o que vai ter nesse contexto socioeconômico, né? O Brasil participou da guerra, participou dentro do grupo dos vencedores, ao lado dos vencedores, e quando voltam, o, a FEB volta da guerra, observa que lutou contra o fascismo lá fora e o fascismo estava implantado aqui dentro também. Então, dessa forma, não deu para Getúlio continuar governando, não no formato que era. Ele tinha escrito uma Constituição em 46, então foi necessário repensar o processo de lei dentro do nosso país, né? Uma imagem aqui da CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, apresentando o desenvolvimentismo que o Brasil teve no governo de Getúlio Vargas, né? Um breve histórico da urbanização por região. Então aqui a gente vai começar a observar aquele fenômeno que provavelmente vocês também viram em geografia sobre o êxodo rural, as pessoas abandonando o campo, vindo para a cidade, acreditando que na cidade vão encontrar maiores condições ou melhores condições de vida. Dentro desse processo, é importante a gente pensar que o Brasil é um país continental e dessa forma as pessoas migraram de regiões distantes, como por exemplo 3.000, 2.000 quilômetros do Nordeste para São Paulo. E aqui algumas ideias de modernização. O Brasil sempre olhando principalmente para a França, né? E aí a gente vai ver algumas semelhanças na época. Aqui as marcas da urbanização, que vai ser o começo das favelas no Rio de Janeiro, né? Então, com o processo de avanço da cidade e da migração desordenada, essas cidades vão ter que buscar alguma forma de sobrevivência e vão encontrar nas periferias aí os lugares para montar suas casas. E aí a gente vai ver que vai ser totalmente desorganizada, sem nenhum planejamento ou investimento adequado para que isso acontecesse, né? Chegar aqui no primeiro presidente após a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o Eurico Gaspar Dutra, que é o primeiro presidente dessa chamada Quarta República. Ele vai também ter uma linha bem populista na linha de Getúlio. Foi um homem indicado por Getúlio Vargas para a presidência da República, né? Foi responsável por elaborar uma nova Constituição, então, né, convocar uma Assembleia Constituinte para que o Brasil deixasse para trás aquela do Estado Novo que foi feita por Getúlio Vargas dentro da sua ditadura, né? E aqui a gente tem os pontos da Constituição de 46.
amplia o voto feminino, antes restrito a mulheres que exerciam cargos políticos remunerados, manteve o veto ao voto analfabetos, fixou em 5 anos o mandato presencial, hoje já caiu para 4 de novo, garantiu ao cidadão a liberdade religiosa, política e filosófica, restaurou eleições diretas para presidente, que não estava tendo por causa do golpe de Getúlio, extinguiu a pena de morte no Brasil, manteve direitos trabalhistas, que foi feito por Getúlio, não assegurou o direito à greve, isso vai ser um problema, e garantiu defesa ampla aos acusados de algum crime, que na época de Getúlio também não tinha. Tá? Economia, sociedade e no governo Dutra. A gente vai falar aqui de um plano chamado SALT, que é a sigla para investimento na área da saúde, da alimentação, do transporte e da energia, portanto, a sigla SALT. Então tá aqui, ó, saúde, alimentação, transporte e energia, por isso a sigla, e deu certo. Ele governa o seu mandato por 5 anos. E depois, Getúlio Vargas concorre às eleições e entra novamente no governo, né? Vai apresentar aqui o plano e é nesse governo que ele vai tirar a própria vida por conta das pressões políticas, principalmente por conta de um jornalista, Carlos Lacerda, que faz uma oposição ferrenha a Vargas, apontando diversas questões em seus governos anteriores e também no presente, que leva Vargas ao atentado à sua própria vida. De 56 a 61 a gente tem o JK, Juscelino Kubitschek, que vai ser o homem responsável pela construção de Brasília, né? Esse vai ser o seu objetivo. A ideia do plano de metas é avançar o Brasil 50 anos, né? Em 5 anos de mandato e ele vai para cima. De certa forma dá certo. E aí a gente tem agora um Brasil industrializado e uma nova capital, né? O Brasil consumidor da cultura de massa. Eu estou passando rápido porque eu não vou pegar elementos desses governos para que a gente... É muita coisa falar de governo por governo, então eu preferi trazer textos na prova que vocês analisem, tá? Então o governo de Jânio Quadros é aqui que começa uma ideia da elite olhar para os governos dessa Quarta República e pensar assim, opa, desculpa, estamos dentro de uma guerra fria. Para onde o Brasil está indo? Porque Jânio Quadros ele é bem trabalhista e ele fala em reforma agrária, ele fez a campanha com uma vassoura falando que ia varrer a corrupção de Brasília. E aí a gente tem essa passagem meteórica que o presidente que governou apenas por 10 meses sendo eleito por causa das pressões políticas. Vai entrar então o vice de Jânio Quadros, que é João Goulart, que vai ser o homem que vai tomar o golpe. Aqui falamos do Parque Nacional do Xingu, eu preciso lembrar aí sobre a relação dos indígenas, né, com o governo brasileiro, mas a gente vai falar disso também no período da ditadura militar, né, como a gente conversou, foram instaurados presídios dentro de aldeias, né, torturas e indígenas não era permitida falar seu próprio idioma, né, sua própria língua. João Goulart governa de 61 a 64 e é esse homem que vai ser pressionado, e ele diz que é pressionado por forças exteriores, dá a entender que é os Estados Unidos injetando dinheiro no Brasil, e hoje a gente sabe realmente o que era, né? Então, o Brasil, um país politicamente instável e sob a influência dos Estados Unidos da América, que é o que vai acontecer, né? Então, a partir de 32, o que vai dar um estopim para o golpe de 64 são as reformas de base, onde o presidente Jânio Quadros coloca aí principalmente a reforma agrária como objetivo, né? Reforma tributária, eleitoral, urbana e educacional. O que vai pegar é a reforma agrária, porque é aí que mexe
com quem tem muito dinheiro no Brasil, que são os donos dos latifúndios, né, que muitas vezes nem no Brasil mora. E aí o fim da democracia, né? Então, dia 31 de março ou 1º de abril de 64, ali na noite de 31, início do dia de 1º de abril, os militares marcham e tomam a capital e o governo brasileiro, né? E colocam e começam a governar a partir de atos institucionais, que são 17 no total. A gente vai falar no máximo aqui até o ato institucional número 5, que é o mais importante. Tem uma coisa muito importante também que acontece em 1964, duas coisas, né? Primeiro, o presidente faz um comício, né? O João Goulart faz um comício para apresentar as suas reformas, que é o que a gente tem aqui em cima, né? As reformas de base. E o dinheiro dos Estados Unidos, junto com os militares no Brasil, vão organizar uma Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ali em 1964, que vai ser em São Paulo, organizada por setores da igreja, por conservadores e por alguns grupos de mulheres, que vai ser uma resposta ao comício de João Goulart. É nesse momento que vai entrar uma discussão histórica de gente que fala assim: ah, é um golpe militar? Não, é um golpe civil-militar. Por quê? Golpe militar, porque foram os militares que deram o golpe. Mas tem gente que defende a ideia de golpe civil-militar, porque acredita que foi com o apoio da população civil. Como que eles justificam esse apoio da população civil? Com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eles falam: olha lá, o povo quer. Se tem setores da igreja, se tem os conservadores, se tem grupos de mulheres, o povo está pedindo que esse presidente não governe mais. Então é essa desculpa ou a defesa de quem diz que foi um golpe civil-militar e não somente militar, né? Os atos institucionais vão ser o que vão governar o Brasil, então é importante a gente pensar nisso. O primeiro ato vai ser o que vai começar a fechar um pouquinho ali, colocar dois partidos apenas, então a gente vai ter aí o bipartidarismo. Qual é a ideia do bipartidarismo dentro dos atos institucionais? Opa, acabou o capítulo, eu já vou para o próximo capítulo para a gente continuar falando dos atos institucionais. Estou no capítulo 8 já, tá? Então, os atos institucionais, eles vão servir para ir cercando os direitos das pessoas. Por exemplo, bipartidarismo. Qual a importância de ter só dois partidos políticos? Primeiro, a gente vai saber quem é do Arena, que é o partido dos militares, e os militares vão saber agora quem é a oposição, e aí eles podem atacar os seus opositores, fica mais fácil de saber. E o partido dos opositores é o MDB, que depois vem a se tornar o PMDB. Tá? Eles também começam a criar aparatos para controlar a sociedade dentro dos atos institucionais, então vão criar uma lei de censura, então toda forma de arte que for produzida no Brasil tem que passar pela censura, então canções, obra de arte, pintura, escultura, telenovelas, teatro, vai ter tudo que passar por uma censura e a pessoa vai saber se tem que mudar alguma coisa, vem algumas sugestões, ou se o que ela produziu está pronto para ser aprovado. A gente assistiu em sala de aula e o livro traz questões aqui que tem canções do Chico Buarque de Holanda, por exemplo. Então é um dos artistas que tiveram que escrever de formas que ele consiga passar a mensagem que ele quer passar, burlando a censura, conseguindo driblar a censura, vamos dizer assim, né? Porque os militares não eram tão perspicaz para compreender tudo que passava ali em suas mãos, né? A política econômica nos primeiros anos da ditadura, o que a gente vai ver aqui? A questão de um milagre econômico, como a gente conversou em sala de aula, mas lógico, esse nome, milagre econômico, aconteceu também, porém,
era com dinheiro dos Estados Unidos. Só depois a gente foi ver como que estava a conta do nosso país, né? Cadê? Começa o período mais sombrio. Serviço Nacional de Informações, a SNI, que observava tudo. E aqui a gente está falando de dezembro de 68, é o ato institucional número 5. Ah, olha isso aqui, marcou o início do período mais violento da ditadura. Tortura, prisões, assassinatos, ocultação de cadáveres, entre outras ações arbitrárias. Isso é chamado hoje de terrorismo de Estado. Então, o Estado torturava, executava, criava cemitérios clandestinos. Então, ainda tem muitas pessoas desaparecidas desse período, tá? E esse momento foi conhecido como linha dura. Olha aqui o AI-5 que traz na página 372. Declarou o fim do habeas corpus, então você não tem mais direito à defesa. Fechou o Congresso, então, a partir de outubro de 69, quem está no governo governa com poderes totais e plenos. Caça mandato de mais de 300 políticos, entre senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Decretou a aposentadoria forçada de juízes e alguns ministros do Supremo Tribunal para sair do caminho, já que esses não são eleitos. Proibiu manifestações de caráter político e intensificou a censura nos meios de comunicações, as prisões e o uso da tortura. Isso tudo no documento estava autorizado, tá? E aí, como eu disse para vocês, em aula, se não dá de um jeito, vai do outro. O que, que a sociedade fez? Se armou, então criaram grupos de guerrilheiros, tanto na cidade quanto no campo. Né? No campo a gente vai conhecer o Carlos Lamarca e na cidade o mais conhecido vai ser o Carlos Marighella, que vai ter aquela cena de entrar numa rádio, né, fazer a rádio transmitir a sua mensagem para todo o povo da cidade e do campo, todo trabalhador do Brasil, unindo os trabalhadores em prol do fim da ditadura militar, né? Aqui a gente também tem o livro citando, a partir de 68, algumas passeatas chegando a 60 mil no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, a passeata que fica conhecida, a manifestação conhecida como passeata dos 100 mil. E aí a gente já vê em 68 muita gente na rua, aqui é no Rio de Janeiro, né? O ano do AI-5, tá? Só para lembrar. Resistência desde o início. Então, onde há opressão, há resistência. Essa imagem é interessante, que é uma fotografia, e é uma fotografia de estudantes no interior, né? Ibiúna, interior de São Paulo, que vai prender, a polícia vai chegar lá e prender todos os estudantes que estão reunidos ali. E aí a luta armada vai ser a forma de resistência. Aqui a gente tem uma imagem de Carlos Marighella, e também falar aí da resistência por meio de arte, como nós também citamos aqui o Chico Buarque de Holanda. Os anos de chumbo são os anos mais pesados, ali a partir de 1968, né, que é o ato institucional número 5, e vai se estender dentro do governo Médici de 1969, né? Que aí foram 5 presidentes militares, tá? A tortura e a censura viram políticas do Estado, que é como eu falei para vocês, que a gente aqui vai falar de terrorismo de Estado, né? Então todos os movimentos vão ser nesse sentido. O milagre econômico que eu trouxe para vocês aqui, de 69 a 73, com dinheiro estadunidense, depois a gente vai ter um buraco aí para pagar. O que a imprensa não podia mostrar por causa da censura, né? Então não dá para. Tinha que falar só o que os militares deixavam. A violência contra os indígenas eu trouxe aqui também. E a promessa do retorno à democracia, a ideia da transição lenta, gradual e segura. Né? Os militares, depois ali de mais de 10 anos no governo, começam a entender que estão passando dos limites, os Estados Unidos começam a tirar o dinheiro, e aí eles agora prometem um retorno à democracia lenta, gradual e segura, que vai demorar mais de 10 anos, tá? Que é em 74.
E aí o povo já vai começando a ter um pouco mais de liberdade também, até mesmo das manifestações. E aí os últimos anos da ditadura, que vão chegar aqui já em 79, em 1980. Terrorismo de quem não aceitava o fim da ditadura, falamos também, terrorismo de Estado. A sociedade começa a se reorganizar. Então, aqui no final dos anos 70, a gente vai ter dois movimentos. O primeiro movimento, Caras Pintadas, e o segundo movimento, o Diretas Já, que já é dentro da década de 80. Mas antes disso, no final da década de 70 no ABC, tem essa imagem que vocês estão vendo aí. O que a gente vai ter aí no final da década de 70? Uma região chamada ABC, em São Paulo, onde tem muita indústria, principalmente de automóveis. E esses trabalhadores eles vão se organizar em sindicato, então por isso que a gente vai chamar esse movimento de novo sindicalismo, que vai aproveitar as greves para lutar por mais direito. E aí não só por direito trabalhista, mas também por direitos políticos no geral. Tanto é que esse rapaz que está em cima do caminhão aí, o Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento ele está como líder dos metalúrgicos. Então, falando para os trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores ainda não existe nesse período, mas ele vai se formar dentro desse movimento a partir de 1780, 1980, 1981. Aí surge o Partido dos Trabalhadores e já agrega todas essas pessoas que faziam parte dos sindicatos ali pelo ABC, principalmente. Por isso que o partido já surge muito grande ali no fim da ditadura militar, quando tem a abertura lenta, gradual e segura, acaba o bipartidarismo e o Brasil pode voltar a ter diversos partidos, né? A cultura resistiu aos anos de chumbo, ainda bem, os povos indígenas se organizam e ainda é necessário estar organizado. O movimento negro também se organiza e a gente vê hoje em dia como é tão forte, né? Muito mais forte hoje em dia do que naquele momento. E aí, enfim, a redemocratização a partir do movimento Diretas Já, onde o povo vai às ruas exigir eleições diretas para presidentes. Meus queridos, é isso. Leitura de imagem de texto, compreensão, que vai dar tudo certo. Lembrando, seu roteiro de estudos vale 0,40 na prova e a gente se vê na terça-feira. Abraço.